Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais uma aula? Bom, a nossa aula será na disciplina de português. Assunto substantivo simples e composto, substantivo e adjetivo, tá? Mas, tia Hortência, já estudamos isso? Sim, já estudamos. Então, essa aula aqui, vai ser uma aula de revisão. É como se fosse uma revisão, porque iremos abordar aí no livro de português, tá? Não é no livro de gramática, e sim no livro de português, assuntos que já estudamos, tá? Resolvendo aí questões com assuntos no substantivo, na classe gramatical substantivo e em adjetivo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui, página 16, tá? Do livro de português, que diz o seguinte. Só que antes, tá? Antes de iniciar aqui, como são questões que vão abordar substantivo e adjetivo, substantivo simples e composto, eu acho que vai ficar melhor assim. Vocês irão pausar aqui o vídeo, vão abrir o livro aí na página 16, tá? Na página 16. Vão ler e vão responder. Como vocês já estudaram substantivo simples, composto, né? E já sabem, tem noção aí de adjetivo, apesar das questões serem mais baseadas em substantivo, vocês irão, tá, responder a página 16, 17, 24 e 25, tá? Fica melhor assim. Então, vocês irão responder. Depois que vocês terminarem de responder, vocês vêm aqui no vídeo, dá o play e iremos começar aqui com a aula, tá? Porque assim fica melhor, certo? Tanto para mim como para vocês, ok? Então, dá a pausa aí no vídeo e vai responder. Bem pouquinho, rapidinho vocês terminam, tá bom? Então, eu vou estar aqui esperando por vocês. Agora sim, né? Eu acredito que vocês já responderam as páginas. Então, vamos aqui estudar e, ao mesmo tempo, realizar aí a correção das páginas, tá bom? Livro de português. Tem assim, caminhos da língua. Substantivo simples e substantivo composto, tá? Então, vamos aqui respondendo e, ao mesmo tempo, vamos aí definindo aí os conceitos, tá certo? Primeira questão. Observe estes substantivos retirados do texto de abertura do capítulo. Vamos ver aqui os substantivos. Quebra-queixo, pé de moleque, tapioca, cocada, bananola, beiju. Aí tem letra A. O que é pé de moleque? O que é pé de moleque, crianças? Pé de moleque é um doce feito de amendoim. É isso mesmo. Então, como resposta é o seguinte. Pé de moleque é um doce feito de amendoim. Letra B. Observe as palavras ao lado. Aí, quais são as palavras que eu tenho? Pé, eu tenho até aí uma imagem de um pé, e moleque, a imagem de um menino. Essas palavras se juntaram para formar o substantivo pé de moleque. Na formação desse substantivo, o sentido de pé e de moleque continua o mesmo? Explique. Crianças, na formação da palavra pé de moleque, continuou os sentidos da palavra pé e moleque? Não, né? Não continuou. Então, vocês irão colocar não, tá? E aí, né, para exemplificar, vocês dizem o seguinte. Na formação do substantivo pé de moleque, as palavras pé e moleque juntas e ligadas por de ganham aí um novo sentido, que no caso aí tem como significado um doce, né, que é feito de amendoim. Então, como resposta, vocês irão colocar não. Na formação do substantivo pé de moleque, as palavras pé e moleque juntas e ligadas por de ganham um novo sentido. A palavra pé é constituída de um só elemento, não é verdade? Tem só um elemento, pé, então é um substantivo simples. Todos os substantivos que possuem um só elemento, que muitos falam até uma só palavra, é chamado de quê? De substantivo simples. O substantivo pé de moleque
é formado por mais de um elemento e tem um significado próprio. Então, trata-se de quê? De um substantivo composto. Por que é um substantivo composto, crianças? Porque tem mais de um elemento. Eu tenho pé de moleque, então não é só um elemento. Se fosse um só elemento, era substantivo simples, como no caso de pé. Mas aqui em pé de moleque eu tenho mais de um elemento, então eu classifico como substantivo composto. Há substantivos compostos separados por hífen e há os que não levam hífen, tá? Veja alguns substantivos compostos que nomeiam doces. Então preste atenção, crianças. Para ser substantivo composto, nem sempre há necessidade aí do hífen. Tem alguns substantivos compostos que são sim separados por hífen e já possuem outros substantivos que não levam hífen, tá bom? Então, eu tenho aqui exemplo, arroz doce. Arroz doce eu tenho hífen e em mal casado, ele já não possui o hífen, tá? Mas ele não deixa aí de ser um substantivo composto, tá? Então, arroz doce, junção de dois elementos com hífen, mal casado, junção de dois elementos sem hífen, ok? Vamos lá, continuando aqui a nossa aula. Segunda questão na página 17. Leia novamente o trecho reproduzido na atividade 1. Letra A. Além de pé de moleque, que outro substantivo é formado a partir da união de dois elementos? Qual é o outro substantivo que possui? Quebra-queixo, tá? Então, quebra-queixo possui o quê? Mais de um elemento, tem dois elementos. Então, aqui ele é classificado como o quê, crianças? Substantivo composto, isso mesmo. Letra B. Quais substantivos do trecho são formados por apenas um elemento? Vamos aqui citar esses substantivos. Então, eu tenho tapioca, cocada, bananola e beiju. Então, eu tenho esses substantivos que são formados por apenas um elemento. Tapioca, cocada, bananola e beiju. Terceira, releia outros trechos do texto de abertura do capítulo. Vamos aqui. Texto 1. Redes, tecidos, alpargatas, pente, espelho, brilhantina, pó de arroz, broche e água de cheiro. Texto 2. Mané gostoso, marmolengo, peteca, peão. Letra A. O que os substantivos do trecho 2 nomeiam? Quando eu digo mané gostoso, mamulengo, peteca, peão, eles nomeiam o quê? Brinquedos. Então, na letra A, vocês irão colocar o seguinte, eles nomeiam brinquedos. Letra B. Considerando o que os substantivos do trecho 2 nomeiam, por que será que no texto os substantivos do trecho 1 não estão junto com o trecho 2? Vamos ver aqui, ó. Porque os substantivos do trecho 1 não são brinquedos, eles nomeiam produtos diversos vendidos na feira. Então, foi justamente por isso. Porque os substantivos do trecho 1 eles não são brinquedos, como no caso do texto 2, e do texto 1 eles nomeiam produtos diversos vendidos na feira. Quando eu digo redes, tecidos, alpargatas, pente, espelho, brilhantina, pó de arroz, broche, água de cheiro. Então, são produtos aí que são diversos, que são vendidos na feira, ok? Então, agora, vamos continuar aqui, ó, letra C. Preencha a tabela escrevendo nos espaços correspondentes às palavras citadas nos trechos 1 e 2. Então, tenho aqui, ó, eu vou classificar em substantivos simples, aqueles que possuem um só elemento, e substantivos compostos, aqueles que possuem mais de um elemento, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos iniciar pelos substantivos simples. Quais são eles? Redes, tecidos, alpargatas, pente, espelho, brilhantina,
broche, mamulengo, peteca, peão, ok? Agora, iremos para os substantivos compostos. Quais são eles? Pó de arroz, água de cheiro, mané gostoso, tá? Então, eu tenho aqui os meus substantivos simples e os meus substantivos compostos aí classificados. Vamos adiante, crianças. Chegamos aqui na página 24, que diz o seguinte: consulta ao dicionário, substantivo e adjetivo. Primeira questão. Releia este trecho do texto da página 9. Vamos aqui reler o trecho? A feira de Arapiraca atrai gente de toda a região do Agreste. Logo pela manhã, lavradores, agricultores e pequenos comerciantes chegavam ao lugar para vender, comprar ou trocar os seus produtos. Letra A. Circule os substantivos que correspondem às pessoas que iam à feira de Arapiraca para comercializar seus produtos. Então, eu tenho lavradores, podem circular aí a palavra lavradores, agricultores, pode circular, e comerciantes, tá? Então, são essas palavras que vocês irão circular: lavradores, agricultores, comerciantes. Letra B. Procure no dicionário as palavras que você identificou. Você encontrou essas palavras exatamente da maneira como elas aparecem no texto? Ou elas estão registradas de outra forma? Crianças, elas estão registradas de outra forma no dicionário, tá? Se vocês observarem, todas essas palavras aqui, elas estão ainda no plural, tá? Então, é lógico que não iremos encontrar elas nesse formato, tá? Mas como é que encontraremos essas palavras lá no dicionário? Então, a letra C diz o seguinte: como essas palavras aparecem registradas no dicionário? Como lavrador, agricultor, comerciante, tá? Então, é o lavrador, agricultor, comerciante. Segunda questão. Observe estes dois grupos de palavras. Procurem todas elas no dicionário. Então, eu tenho grupo 1, eu tenho homem, aí eu vou ter homens. Mulher, mulheres. Menino, meninos. Feira, feiras. Pequeno, pequena, redondo, redonda. Então, tenho palavras do grupo 1 e palavras do grupo 2. Letra A. Que palavras de cada grupo você encontrou no dicionário? Circule. Então, quais são as palavras que você não encontrou no dicionário? Lembrando, ele quer as palavras que não encontramos no dicionário. Então, vamos aqui. Quais são as palavras que não encontramos? Homens, mulheres, meninos, feiras, pequena, redonda. Aí tem aqui letra B. As palavras que você encontrou no dicionário, elas estão no singular ou no plural? Estão, no singular, tá? Tanto que a maioria das palavras que circulamos, que foi aquelas que não encontramos no dicionário, a maioria delas está no plural. Então, é óbvio, né, que as que estão no dicionário, elas estão no singular, né? A forma como encontramos está no singular. Página 25. Letra C. Palavras femininas podem ser encontradas no dicionário em que situação? Então, elas podem ser encontradas no dicionário, as palavras femininas? Sim, podem sim. Aí, apenas quando o feminino tem uma forma diferente da do masculino, ou quando a palavra é do gênero feminino, não existindo a forma masculina. Então, preste atenção. Pode-se encontrar palavras femininas no dicionário? Pode sim, mas existem as situações. Quais são as situações para que eu possa encontrar uma palavra feminina no dicionário? Apenas quando o feminino tem uma forma diferente da do masculino, ou quando a palavra ela é do gênero feminino, não existe nenhuma forma para o masculino. Letra D. As palavras do grupo 1 são substantivos ou adjetivos? Crianças, as palavras ali estão nomeando objetos, seres,
ou estão ali definindo qualidades? Eles estão nomeando. Então, eu tenho aí substantivos. Então, vocês irão marcar um X em substantivos. Letra E. As palavras do grupo 2 são o quê? Adjetivos, porque elas estão dando ali características. Então, eu irei marcar um X em adjetivos. No dicionário, substantivos e adjetivos aparecem no singular. Os substantivos aparecem, em geral, no masculino, quando a palavra tem dois gêneros que se diferenciam apenas pela terminação da palavra. No caso dos substantivos menino e menina, por exemplo, no dicionário há apenas o verbete com a entrada menino. Se, no entanto, preste atenção, o substantivo tiver formas diferentes para o masculino e o feminino, ambas são registradas. Exemplo, eu tenho lá a palavra, o significado da palavra homem e o significado da palavra mulher. Por que aqui? Porque tem formas diferentes para o masculino e o feminino. Masculino eu digo homem, feminino eu digo mulher. Tá? Então, é justamente por isso que vai ter as duas. A forma feminina dos substantivos, normalmente, ela não é registrada. Você encontrará, por exemplo, a palavra pequeno, mas não encontrará a palavra pequena, que foi justamente que vimos aí na letra C, que as palavras femininas, elas aparecem, sim, assim, não em geral, mas é lógico que elas aparecem, mas tem aí as situações, principalmente quando a forma é diferente do masculino e quando a palavra ela é só do gênero feminino, não tendo nenhuma forma para o masculino, tá bom? Então, fiquem atentos, tá? A isso, tá? Sobre o estudo do dicionário. Terceira questão. Releia este trecho do texto Menino Senhor. Espalhadas pelos postes, aquelas cornetas mágicas traziam até Senhor as músicas que tocavam no rádio. Letra A. Que substantivos comuns e adjetivos são citados nesse trecho? Então, eu tenho aqui substantivos comuns: postes, cornetas, músicas, rádio. Os adjetivos: espalhadas, mágicas. Tá? Então, eu tenho aí a minha classificação em substantivos comuns e os substantivos. Letra B. Se você quisesse consultar o significado desses termos em um dicionário, por quais palavras procuraria? Vamos ver aqui quais são as palavras que iríamos procurar. Por poste, corneta, música, rádio, espalhado, mágico. Então, transformamos aí as palavras para o singular, ok? Então, tenho aqui a minha letra B com as palavras, né, que poderíamos procurar aí no dicionário. Então, crianças, finalizou aqui a nossa aula, né, de revisão e de assuntos que já estudamos, baseados em exercícios do livro de português, tá? Então, crianças, até a nossa próxima aula. Um grande beijo para vocês e tchau, tchau!